Muito boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo de estudos, do nosso ponto de encontro, da nossa comunhão, da nossa fraternidade, oração, ação. É disso que se trata. Teimamos em achar que a vida é uma luta de poder, é uma luta por dinheiro, é uma luta por fama, por destaque. A vida não parece isso para todos nós? Não está aí a origem das disputas conjugais, brigas em família, por herança, por patrimônio, a posse dos filhos, a posse de territórios entre as nações, patentes entre as empresas. Tudo, praticamente tudo na nossa humanidade é uma disputa, é uma guerra envolvendo poder, dinheiro, fama, beleza. Será que a vida é isso? Jesus veio dizer que não. Veio dizer que o valor central da vida é o amor. Alguns podem imaginar, o amor. Esse tema das novelas açucaradas, dos romances, das séries, das mensagens de internet. Esse é o centro da vida? Questionarão com ironia. Mas a pergunta real é: o que nós sabemos sobre amor? O que é o amor de verdade? Apesar de termos sido orientados 2000 anos antes de Jesus a não usarmos o santo nome de Deus em vão, apesar de termos sido alertados pelo próprio Jesus que o nome de Deus é amor, temos usado amor em vão. Amamos países, amamos marcas de bebidas, comidas, amamos marcas de roupas, amamos comprar sapatos, amamos pessoas, amamos filhos, amamos esportes, ídolos, músicas, séries. Será que isso é amor? Será que é a esse amor que Jesus se refere? Há uma dificuldade enorme de usar as palavras dos homens feitas para definir a matéria para relatar experiências espirituais. Você já viveu isso? Já tentou contar um sonho desses mais malucos, mais subjetivos? Há uma enorme dificuldade. Palavras são feitas para a matéria, retratam, espelham a vivência que nós temos cotidianamente, aqui, no pé no chão. Como definir Deus? Que é Deus? Não havia palavras. E a palavra usada por Jesus foi amor. Os gregos, na sua sabedoria, tinham e têm 5 palavras para falar de amor. Do amor eros, erótico, até o amor universal. O amor profundo. Nós
em português e em diversas outras línguas, usamos a mesma palavra, amor. Isso dá uma confusão danada. Saio para a rua em busca de relações sexuais e digo que quero fazer amor. Mato minha esposa que ousou querer separar-se de mim e digo que mato por amor. Bato nos meus filhos, ainda que não por perversidade, simplesmente por ignorância, ou seja, por não ter repertório para lidar com a necessária colocação dos limites, e digo que bato por amor. Como disse Marisa Monte numa música famosa, o que a gente não faz por amor? Mas essa confusão vem da dificuldade das palavras. Nós, apesar do mandamento, usamos o santo nome de Deus em vão, e o santo nome de Deus não é Ísis, nem Osíris, nem Alá, nem Jeová. O santo nome de Deus é amor. E usando o santo nome de Deus em vão, é como um preso que tem em suas mãos a chave da sua cela e que tenta cavar buracos no chão, fazer furos nas paredes com aquela chave, tão absurdamente, tão cegamente, que quando descobre que aquele pedaço de metal é uma chave e tenta colocar na fechadura da sua cela, não entra, torta, desgastada, não abre. É isso que nós temos feito com o amor, que cobre a multidão dos pecados, que abre a multidão de portas. Nós temos deturpado tanto que ele deixa de ser a chave dessa nossa libertação, deixa de ser a cura de todos os males, deixa de ser a solução de todos os problemas anunciada por Jesus. Precisamos resguardar a ideia do amor, o amor com letra maiúscula, em relação ao qual outros amores sinceros, profundos, outras tentativas de amor serão amor com letra minúscula, como o amor aos filhos, o amor conjugal. Até o amor erótico, o sexo, vivido num contexto de amor, de afinidade, de empatia, de compaixão conjugal. Claro, é um exercício lindo. É um amor, letra minúscula, exercício lindo para o amor, letra maiúscula. O amor à arte, o amor à natureza. São todos bem vividos, exercícios para o amor maior. E é claro, o amor de eu amo pizza, eu amo meu time de futebol. E até grande parte desse eu amo o meu país, que nos daria o direito de matar outras pessoas que também amam o seu país, isso nem é amor. Nem se pode falar de exercício para nada. Isso é ego coletivo. Não é? Entender de que se trata, de que trata a vida a partir de Jesus é urgente, para não nos distrairmos,
não perdemos o foco, não perdemos a razão de viver. Porque o foco é o que determina a nossa passagem, a nossa transição. Como um equilibrista na corda bamba, metade da sua tarefa é colocar um pé na frente do outro, viver o agora. E metade da sua tarefa é manter o foco, o olhar no infinito. É isso que nos dá equilíbrio nas crises, nas dificuldades, nas transições. Mantenhamos o foco. Claro, ninguém vai ter o amor universal que Deus representa, que Jesus vivenciou. Mas termos esse foco nos colocará no lugar do marinheiro que não perde o rumo. O marinheiro não precisa alcançar o norte. Ele precisa ter uma bússola que lhe aponte o norte para dar-lhe a referência do rumo certo. E nós, sabendo que o amor universal, o amor ágape, é a palavra grega para esse amor profundo e universal, é o sentido da nossa vida exemplificado por Jesus, dá para todos nós esse norte, que aliado à paciência e persistência no foco certo, nos colocam numa longa caminhada, mas que é mais certeira, é mais feliz. Embora demos passos muito curtos por estar no rumo certo. Que essa certeza nos estimule e nos encoraje a todos. Assim seja. Temos conversado sobre a vida no mundo espiritual, a felicidade no mundo espiritual, as recompensas no mundo espiritual. E hoje vamos falar, nesse aspecto, sobre duas chaves. Kardec pergunta para os espíritos sobre duas chaves de felicidade para o espírito, para nós, quando tivermos feito a transição da morte. Ter medo da morte ou não ter medo da morte fecha ou abre o espírito para alegrias, para felicidades no mundo espiritual? Conhecer o espiritismo determina a posição que teremos no mundo espiritual? O que vocês acham? São essas as questões de hoje. Questão 981. Em relação à vida futura, existirá diferença entre aquele que, em vida, temia a morte e aquele que enfrentava com indiferença e até com alegria a morte? Olha que pergunta interessante. Vamos ver a resposta. A diferença pode ser muito grande. Entretanto, ela desaparece com frequência diante das causas que produzem esse medo ou esse desejo de morrer. Então, a diferença entre as duas posturas, a pessoa que tem medo e a pessoa que deseja a morte, pode ser muito grande, dizem os espíritos. Mas o fundamental é conhecer as causas que produzem esse medo ou esse desejo de morrer. Continuam eles. Tanto aquele que teme a morte, quanto aquele que a deseja, podem ser movidos por sentimentos muito diferentes. E são esses sentimentos que vão influir no estado em que o espírito se encontrará no futuro.
temos dito aqui, em encontros anteriores, que a evolução, conforme informado pelos espíritos, vai do átomo ao arcanjo, o que situa a espécie humana, o reino hominal, como herdeiro direto do reino animal. E nessa condição de herdeiro direto do reino animal, o reino hominal dos homens, dos seres humanos, especialmente dos seres humanos primitivos, condição em que ainda nos encontramos, nos faz herdeiros do medo, herdeiros do instinto, que são as forças básicas, motivacionais, diretoras das ações animais. Na passagem do princípio espiritual do animal para o ser humano, o que era instinto e medo passa a ser egoísmo e medo. Aquele animal que tudo classificava entre o que me favorece e o que me ameaça, aliando-se ao que favorece e guerreando ou fugindo do que o ameaça, é basicamente o mesmo do homem primitivo, que no seu egocentrismo classifica tudo e todos como aquilo que o favorece e aqueles que o ameaçam. Novamente, aliando-se aos que o favorecem e guerreando ou fugindo daqueles que o ameaçam. O egoísmo não é um mal, não é uma sombra humana. É apenas a consequência da herança animal, do instinto e do medo na criatura humana. Claro que, compreendido o egoísmo, não compreendemos o egoísmo para estacionar, para nos afundar no egoísmo, é claro, mas para avançar. Para avançar e vencer o medo, vencer o egoísmo com os mecanismos que são lindamente apontados por Jesus Cristo. A vitória sobre o medo, que desconfia de tudo, está na fé. Que entende que não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Isso é poderoso para todos nós. A cura do egoísmo, do orgulho, do egocentrismo, se dá no limite, no final das contas, pelo amor universal. E para chegar até lá, o remédio que nos faz sair dessa primitividade a uma superioridade espiritual se dá pela compaixão, assim como o egoísmo é uma limitação extrema da visão, da perspectiva, do ponto de vista da vida. A compaixão vai, ao nos colocar em outros pontos de vista, expande a alma. Até que nós abarquemos vivendo em compaixão, vivendo em solidariedade, vivendo em fraternidade. Expandamos tanto que consigamos nos colocar no lugar de todas as outras pessoas, de todas as pessoas e animais, de todas as pessoas animais e vegetais, de todas as pessoas animais, vegetais, minerais e coisas e átomos. E assim, com essa expansão crescente que fazemos pela compaixão em cada vida e pela sucessão de vidas em diferentes posições, como homens e mulheres, ricos e pobres, brasileiros, estrangeiros, terráqueos
e de outros planetas, vamos nos expandindo. Não é lindo isso? Terminam os espíritos a questão 981 dizendo: é evidente que aquele que deseja a morte porque vê nela o fim de suas aflições possui uma espécie de revolta contra Deus e contra as provas que deve suportar. O desejo da morte e a direção da vida pelos próprios desejos, pelas próprias vontades, coloca o ser em revolta contra Deus, o oposto do que Jesus nos ensinou ao estimularmos a viver de acordo com seja feita a vossa vontade, não a minha. Não é? Questão 982. É necessário crer no Espiritismo e nas manifestações dos Espíritos para assegurar um bom lugar na vida futura? A resposta é: se fosse assim, todos aqueles que não acreditam no Espiritismo ou não tiveram oportunidade de se esclarecer, seriam deserdados. O que seria um absurdo. É apenas a prática do bem que assegura uma vida melhor para o espírito após o seu desencarne. Ora, o bem é sempre o bem, não importa o caminho que o homem siga para chegar até ele. Ao tempo de criação do Espiritismo, surgimento do Espiritismo, a Europa era dominada pela Igreja e, naquele tempo especificamente, dominada por um dogma, praticamente, que era apresentado, imposto pela Igreja à sociedade, que dizia: fora da Igreja não há salvação. Que traz dois equívocos terríveis. Primeiro, que quem está fora da Igreja não pode ter salvação nenhuma, estão todos perdidos. E segundo, que todos que estão dentro da Igreja Católica estão salvos. Duas mentiras diante de seres maravilhosos que estão fora da Igreja, como Martinho Lutero, como Mahatma Gandhi, como Siddhartha Gautama, entre milhares de outros. Não é? Pensem a respeito disso. Os espíritos pensaram e propuseram a Kardec uma paráfrase, que é usar a mesma estrutura de uma frase para propor outra ideia. E, parafraseando o dogma católico, instituíram o lema do Espiritismo, que Kardec adotou, que é: fora da caridade não há salvação. Condizente completamente com essa resposta. Não é a instituição à qual uma pessoa se filia, mas a prática do bem, o que determina o seu status após a morte. Como disse brilhantemente Divaldo Pereira Franco numa entrevista ao Jô Soares 11:30, creio mais num ateu solidário do que num religioso hipócrita. Isso não contempla nossos corações? Maravilhoso, né? Comentário de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, porque lhe traz ensinamentos sobre determinados aspectos da vida futura. Como a gente pode arrumar uma mala se não sabe nada a respeito do destino, não é? Então é importante sabermos sobre a verdadeira pátria da criatura, que é a pátria espiritual. O Espiritismo também apressa o adiantamento dos indivíduos e dos povos, porque nos permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz a nos guiar. Ele ainda ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta-o dos atos que podem retardar a sua felicidade futura. É assim que o Espiritismo contribui para a felicidade, mas nunca
diz que é só através dele que é possível conseguir essa felicidade. É a prática do bem, é a solidariedade, é o servir compassivamente, é a caridade que nos expande, que nos liberta gradativamente, mas seguramente, do egoísmo para o amor profundo e universal. Maravilha, não é? Vamos saudar os amigos que estão conosco nesse momento, nesse estudo. Temos aqui Mari Pereira, dando o seu boa noite, Enir Cajazeira, Mônica Silva, Gugu Souza expressando sua gratidão a todos os amigos aqui, e Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, pedindo que a luz aqui gerada seja transbordada para eles, no que nós reforçamos essa ideia, não só em relação aos amigos encarnados e desencarnados de Mônica, mas de todos os que estão aqui. Que esse vulcão de luz que aqui é gerado inunde, limpe, cure, ensine a humanidade toda, a criação toda, não é? Mônica lembra também das vítimas dos desastres climáticos, atualmente, especialmente no Brasil, as vítimas das secas, das enchentes, no mundo todo, na Espanha, as vítimas das enchentes, e nos Estados Unidos, as vítimas dos incêndios. E também as vítimas das guerras, no Sudão, no Afeganistão, no Oriente Médio, na Ucrânia, e em tantos e tantos e tantos outros países. Que essa luz aqui gerada transborde, inunde, pacifique, acolha todas as criaturas de Deus nesse minúsculo planetinha azul, chamado Terra. Graças a Deus, graças ao amor, a partir de agora, a partir de hoje, estaremos em mais um período de viagem, com o tempo a mais ou menos uns 10 dias, acho que no dia 21, estaremos de volta em mais uma oração-ação. Esteja conosco, transborde esse momento, compartilhe, inunde, dentro da sua limitação, mas seguramente inunde. Tenha boa vontade para compartilhar e espalhar e multiplicar a luz que seguramente vem do alto. Paz e bem para todos, ótimos dias para todos e até a volta.